Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nesse momento o primeiro encontro do nosso seminário de budismo tibetano, que será conduzido pelo nosso irmão Bruno Vick, Lama Wangdo, que já se encontra presente aqui na nossa sala virtual. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu vou fazer uma breve apresentação dele. Lama Wangdo, Bruno Vick, nasceu em São Paulo, é mestre em Direito Público pela PUC, São Paulo, tendo cursado Antropologia na UNB e se formado em Psicanálise Clínica em Brasília, Distrito Federal. Instrutor sênior do programa Cognitively Based Compassion Training e facilitador do programa CAA Learning, ambos pelo CCS-CBE, da Emory University, nos Estados Unidos. Estudou língua tibetana e filosofia budista na Library of Tibetan Works and Archives, em Dharamsala, na Índia. Foi um dos primeiros brasileiros a concluir o tradicional retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias do budismo tibetano. Há 10 anos é um dos lamas do centro budista Kagyu Pendi Gyatso, no Distrito Federal, vinculado à linhagem Shangpa Kagyu, sob o auspício de Sua Eminência Kyabje Kalu Rinpoche. Ok? Então, estou tentando lhe localizar agora. Aqui, ok. Opa. Meu irmão Bruno, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria ter a sua presença aqui conosco na noite de hoje. Então, feita a apresentação, passo imediatamente a palavra para você, para que você possa conduzir os estudos e o trabalho da noite de hoje. Muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço o convite feito já há algum tempo para a gente desenvolver um trabalho juntos, como você mencionou. Tem um projeto relacionado a essa ideia, é um projeto que eu costumo chamar de Diálogos Mediando Saberes, a possibilidade de estabelecer espaços de diálogo que promovam a intersecção de saberes, né? Onde quer que eles estejam e da forma como eles se constituíram. E foi com alegria que eu recebi esse convite, Ricardo, e aceitei, junto com você, pensar num projeto aqui que pudesse trazer as pessoas interessadas uma imersão na tradição do budismo vajrayana, em particular, né, do budismo tibetano. Queria saber se vocês me ouvem bem, o som está chegando bem para vocês? Então tá bom. Gente, então como o Ricardo comentou com vocês antes, eu queria apresentar um pouquinho qual é a ideia desse trabalho, desses 4 encontros, descrever ou detalhar um pouquinho o que nós vamos ver nesses 4 encontros, para que, enfim, fique clara para vocês a perspectiva que vai sendo dada em cada um dos encontros para fazer essa imersão, como eu mencionei com vocês. Então, a ideia é que no primeiro dia, no dia de hoje, a gente apresente, eu vou apresentar para vocês um pouco da origem do budismo, da trajetória, uma perspectiva um pouco mais, digamos, histórico-filosófica do budismo. Então, a partir, né, da história do príncipe Siddhartha, Buda Shakyamuni, né, e a partir, então, dele, contar um pouco da trajetória do budismo até ele chegar no platô, digamos, ali dos Himalaias, até chegar no Tibete. E talvez até avançar um pouco mais nisso e fazer alguns comentários de como o budismo tibetano também chega no Ocidente, né? A ideia, então, é trazer um ensinamento fundamental do Buda Shakyamuni, detalhar um pouquinho mais o que seria o primeiro giro da roda do Dharma,
mas apresentar também alguns outros ensinamentos para contextualizar um pouco e trazer um pouco do conteúdo do budismo tibetano, ainda, digamos, numa perspectiva mais histórica, né? No segundo encontro, a ideia é fazer uma imersão um pouco maior no detalhamento das linhagens do budismo tibetano, detalhar um pouco o que são as 8 grandes escolas do budismo tibetano, trazer algumas referências um pouco mais particulares em relação à linhagem a qual eu sou vinculado, a linhagem Champa Kagyu, vinculada a Kyabje Kalo Rinpoche, e depois falar um pouco mais do que se trata o budismo, né? Na perspectiva do budismo Vajrayana. Portanto, o budismo Vajrayana, vocês vão ver, ele possui algumas particularidades em relação a outras formas de budismo, né? A gente também se refere ao budismo Vajrayana como Tantrayana, é um budismo marcado por meios hábeis. A gente vai ver um pouco o que são as particularidades do budismo tibetano no segundo encontro. No terceiro encontro, a ideia é trazer um texto clássico do budismo tibetano, fazer, digamos, um sobrevoo dele. Eu devo trazer o Precioso Ornamento da Liberação, que é um texto Lanrim, do mestre Gampopa, um mestre do século XI, um texto Lanrim, que é um texto, digamos, que apresenta de forma didática um caminho progressivo em direção ao despertar, à iluminação, né? Então, ele tem uma didática muito particular. E aí, no quarto encontro, a ideia e apresentar o texto Lanrim do Gampopa, de certa forma, contextualiza um pouco onde se encontra, digamos assim, a prática meditativa no budismo tibetano, né? Então é importante, a gente vai chegar no aspecto da meditação por meio de um texto Lanrim que apresenta um caminho gradual rumo ao despertar. E no quarto encontro, a ideia é apresentar, fazer uma breve imersão com vocês na prática tradicional do budismo tibetano, a prática de Shiné ou Shamatha, como sendo uma condicionante, digamos, para depois outras práticas mais avançadas, que exigem iniciações e daí por diante, o que é bem uma particularidade do budismo tibetano. Então, essa é a ideia desses 4 encontros. Como eu falei para vocês, hoje, então, a gente faz, digamos, esse sobrevoo histórico enfim, um pouco para desbravar aí junto com vocês o percurso dos ensinamentos do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni, até chegarem ao Tibete. Tá bom? Basicamente essa é a ideia. Eu vou num primeiro momento tomar aqui a liberdade, digamos, de, nessa primeira parte aqui desse sobrevoo que a gente vai fazer a leitura, e ao mesmo tempo em que eu leio, a gente vai fazendo algumas pausas e apresentando algumas referências, um pouco do que é a história mesmo do príncipe Siddhartha. É importante a gente trazer esse contexto histórico da vida dele, porque é por meio dessa narrativa que a gente vai inserir aqui alguns conceitos que são extremamente importantes. Não tenho muito hábito de fazer leitura enquanto eu faço a apresentação, mas acho que aqui é importante a gente trazer algumas referências um pouco mais detalhadas e precisas, que eu acho que podem trazer um esclarecimento mais apurado do budismo para vocês. Então, eu vou aqui acompanhar essa leitura junto com vocês. A vida de Siddhartha até alcançar o pleno despertar. Esse é um texto aqui que eu preparei de uma maneira um pouco mais didática. Para que possamos contextualizar as informações que serão apresentadas, traremos preliminarmente algumas referências sobre as circunstâncias históricas e culturais que marcaram a trajetória da vida e dos ensinamentos do príncipe Siddhartha Gautama, aquele que alcançou o estado de consciência plenamente desperto e lúcido e passou a ser conhecido como Buda Shakyamuni, Buda histórico da nossa era, né? No budismo tibetano se imagina que nesse kalpa, que é uma quantidade incomensurável de anos, virão 1000 Budas históricos, Buda Shakyamuni sendo o terceiro. E esse em particular,
Buda Shakyamuni, ele trouxe os ensinamentos Vajrayana, os ensinamentos do budismo tântrico, do budismo tibetano. Então, é uma oportunidade singular. A gente costuma dizer que é uma preciosa existência humana poder entrar em contato com os ensinamentos do Senhor Buda, em particular, em contato com os ensinamentos do budismo tibetano, do budismo Vajrayana. Como veremos ao longo dos nossos encontros, Buda, em sânscrito, significa iluminado. A tradução dessa palavra Buda para o tibetano é Sangye. Sangye. San significa purificado. Gye significa desabrochado. Portanto, é alguém que alcançou um estado de consciência plenamente lúcido, livre de erro, numa condição plenamente desabrochada. Esse conceito de desabrochado pressupõe uma natureza intrínseca e um potencial em estado de latência. A gente vai entrar nesses conceitos um pouco mais para frente. Portanto, Siddhartha foi um príncipe do clã dos Shakyas, cujo reino se situava em Kapilavastu, posteriormente incorporado ao estado de Magadha e hoje no sul do Nepal, que após ter percorrido um caminho de práticas e treinamento, realizou a insuperável e perfeita iluminação, livre de qualquer erro. Por essa razão, passou a ser conhecido como Buda Shakyamuni, cujo significado é o seguinte: o sábio dos Shakyas, plenamente desperto. É importante registrar, logo de início, que Buda não foi um deus, mas um ser humano como nós, que viveu há 2.500 anos atrás. Isso é uma perspectiva importante. O budismo não se refere a uma tradição teísta, né? O budismo não faz referência a um Deus criador. É claro que a ideia de Deus é muito particular, né? E a definição que cada tradição confere a Deus é muito singular, é muito particular. Mas, sob a perspectiva teísta de um Deus criador, é importante trazer a ideia de que o Buda não é uma divindade. Buda é um estado de consciência que foi alcançado pelo príncipe Siddhartha, como eu mencionei para vocês, há mais ou menos 2.500 anos atrás. E que, depois de ter alcançado esse estado de realização, passou a ensinar um conjunto de técnicas para que todos pudessem alcançar essa mesma condição. A premissa para essa disposição de ensinar é de que todos os seres sencientes podem alcançar tal realização, uma vez que nossa natureza e essência é exatamente a mesma. Significa que todos os seres possuem o potencial do despertar, o Tathagata Garbha, que a gente chama. Sob a perspectiva de que todos os seres sencientes podem alcançar e, portanto, possuem o potencial para alcançar o estado de Buda, é que o príncipe Siddhartha, a gente vai ver aqui na história, se dispõe a dar os ensinamentos que conduzem os seres a essa condição livre de erro, livre de sofrimento, plenamente desperta. Portanto, houve e haverá ilimitados Budas, tão numerosos quanto os seres sencientes existentes. Né? Na perspectiva que todos os seres possuem o potencial do despertar, o que existe, na verdade, é uma latência de despertar em todos os seres sencientes. Os estudiosos divergem sobre a data do nascimento do príncipe Siddhartha. Para fins práticos, adotamos o ano de 563 a.C. Todavia, existem aqueles que sugerem que o nascimento teria acontecido um século depois. Conta-se que sua mãe teve um sonho no qual um elefante branco entrou em seu ventre e, após 10 meses lunares, ela deu à luz enquanto apoiava-se num galho de uma árvore, no jardim de Lumbini. Esse é um lugar que pode ser visitado no Nepal. Logo após o parto, sua mãe, Mahamaya, veio a falecer. O Buda depois vai encontrar a mãe dele
no plano dos 33, é uma passagem histórica do Buda, ele sobe ao céu dos 33 e ensina sua mãe, dá os ensinamentos a ela, porque ele não o conhecia em vida. Sua mãe veio a falecer e a criança foi então criada por sua tia Mahaprajapati, que era irmã da Mahamaya, e que posteriormente, isso é um aspecto importante, eu vou pontuar isso por 3 vezes, posteriormente a mãe que criou o Buda, ela se torna a primeira mulher a ser ordenada na comunidade budista, o que é um aspecto importante, porque para quem conhece o contexto no qual o Buda, o príncipe Siddhartha, cresceu, um contexto social de castas, marcado pelo brahmanismo e daí por diante, não se aceitava na comunidade tradicional mulheres. O Buda já dá um primeiro passo nesse sentido, e ele vai receber não só mulheres, né? É interessante registrar que os alunos do Buda eram pessoas invariavelmente rejeitadas na sociedade à época, prostitutas, assassinos, Moggallana, por exemplo, em pessoas de castas inferiores, o Buda aceitou todo mundo, inclusive incluiu as mulheres na comunidade monástica, né? Mas, enfim, isso a gente vai ver mais para frente. O pai do Siddhartha, o rei Suddhodana, pediu que na época que o Buda, o príncipe Siddhartha, nasceu, ele pediu para 8 astrólogos para que eles fizessem predições sobre qual seria o destino dessa criança. 7 deles disseram que ele seria um grande rei ou um grande renunciante. E o 8º cravou que ele seria um grande renunciante. Para evitar tal destino, uma vez que o rei Suddhodana aspirava que seu filho levasse adiante o reinado dos Shakyas, o pai ofereceu as melhores condições de vida para o Siddhartha. 3 palácios repletos de fartura, entretenimento, manjares, luxo, belas mulheres, etc. Ele se tornou hábil nas ciências das artes, esportes. Aos 16 anos se casou com Yashodhara, e que, segundo o registro aqui, posteriormente vai se tornar monja ordenada na comunidade de praticantes budistas. Vejam, a mãe dele se torna a primeira monja ordenada, a, digamos, esposa e posteriormente ex-esposa se torna membro da comunidade ordenada e seguidora, portanto, do Buda Shakyamuni. Até que aos 29 anos, Siddhartha parecia curioso. Até aos 29 anos, Siddhartha parecia pouco curioso com a realidade da vida fora dos muros do palácio, né? Eis que então o príncipe decide sair do palácio para conhecer a vida de seus súditos, sob o olhar preocupado de seu pai, temeroso que o contato com as condições de existência fora dos domínios da realeza pudesse despertar no jovem príncipe o interesse pela vida de renunciante, aquilo que um dos astrólogos cravou que ele seria. Conta-se que Siddhartha deixou o palácio por 4 vezes, na companhia de seu amigo cocheiro Shana. E nessas oportunidades deparou-se com 4 situações que lhe causaram inquietação. Na primeira oportunidade encontrou uma pessoa doente, algo que ele desconhecia, uma vez que no palácio Siddhartha era cercado apenas por pessoas saudáveis. O pai escondia a doença, a miséria, ele só tinha contato com aquilo que era saudável, belo e daí por diante. Então ele tem uma primeira inquietação, do que se trata isso, né? Na segunda vez que o príncipe Siddhartha sai do palácio, ele se depara com uma pessoa idosa, algo que ele também desconhecia, uma vez que no palácio ele era cercado por pessoas jovens. Na terceira vez que ele sai do palácio, junto com o Shana, com o cocheiro, ele se depara com uma pessoa recém-falecida, algo que ele desconhecia, pois não havia tal circunstância dentro do palácio, se escondia a morte, um pouco como se faz hoje no Ocidente, né? A morte é quase o sinônimo da derrota, né? Deixando escapar que essa é uma condição inexorável da nossa existência. Mas, na época, o príncipe era privado dessa experiência. Siddhartha, então, se dá conta de que aquelas circunstâncias fatalmente aconteceriam com todas as pessoas, inclusive com ele, causando-lhe desconforto e tristeza. Então, na 4ª saída do palácio, o príncipe deparou-se com um renunciante que praticava a meditação sob uma árvore.
convencido a encontrar um caminho para a liberação de toda forma de sofrimento, veja a ousadia. Convencido a encontrar um caminho para a liberação de toda forma de sofrimento. Sofrimentos inescapáveis na nossa condição humana. Nós estamos falando de doença, envelhecimento, morte. Ele ousa encontrar uma resposta para essas formas de sofrimento que parecem ser inescapáveis da nossa condição miserável humana, ou enfim, de todo ser senciente. E cumprindo a profecia e a contragosto do seu pai, decide abandonar o palácio em busca da liberação, deixando para trás as condições da realeza, sua esposa e seu filho recém-nascido, Raula, que também mais tarde se tornaria membro da comunidade de praticantes budistas. Eu faço questão de registrar esses 3 aspectos, de que a mãe se torna a primeira monja, a ex-esposa se torna uma monja ordenada e o seu filho também vai se tornar um monge quando o Buda retorna do seu período de meditação e prática. O príncipe Siddhartha, então, retorna já na condição de um Buda, né? Ele vai acolher na sua comunidade os membros da sua própria família, porque há uma crítica que se faz em relação ao Buda Shakyamuni, de que o príncipe Siddhartha, que ele abandonou a família e o filho recém-nascido. Mas que tipo de comportamento é esse que se espera de um ser iluminado? Mas veja, há uma lucidez nessa opção que o príncipe Siddhartha faz, ciente de que ele encontraria uma resposta capaz de transcender o sofrimento e que beneficiaria a todos, inclusive aqueles que faziam parte da sua família. Então, não mais já na condição de um chefe de família, mas na condição de um monge, de um renunciante, ele retorna e acolhe o seu filho, e acolhe a sua ex-mulher, e acolhe a sua mãe, que vão se beneficiar dos seus ensinamentos e se tornar arhats, que são seres iluminados. Né? Importante registrar isso. Durante os 6 anos em que pratica como renunciante, teve orientação de mestres de meditação, atingindo rapidamente os mesmos níveis de realização. Importante registrar isso. O Buda não inaugura um caminho em busca da iluminação. Ele enquanto um sujeito de uma sociedade com as suas próprias tradições, imerso numa tradição hinduísta e daí por diante, ele vai conhecer outros mestres que ajudam ele no percurso, ao longo do seu percurso, nesses 6 anos em que ele pratica até alcançar a iluminação, alcançar o estado de Buda. Então é importante reconhecer que o Buda também teve outros mestres, mas ele sempre equiparava e superava os mestres da sua época, buscando sempre uma resposta que fosse além. Então, ele decide juntar, quer dizer, ele vai encontrando vários praticantes da sua época, encontra as respostas suficientes, mas aí ele decide se juntar a um grupo de 5 ascetas que realizavam práticas de austeridade extremamente severas, a ponto de Siddhartha quase perder a sua vida. É dito que nesse período ele se alimentava de um grão de arroz e uma gota de água por dia, ou seja, uma prática de ascese extremamente severa. Então, um dia, Siddhartha escuta ao longe uma conversa de 2 barqueiros que navegavam no rio Naranjana, atualmente chamado Palgu. São lugares que vocês podem visitar na Índia, são sites arqueológicos, e aqui eu faço um breve comentário. Sites que, veja assim, a Índia durante um grande tempo, boa parte da sua história, a gente pode até falar um pouco sobre isso mais adiante, mas depois de se tornar digamos, um país eminentemente budista e tal, o hinduísmo retoma com toda a sua força, depois sofre uma queda ao longo do século XI, com as invasões muçulmanas vindas do norte, daí por diante, e depois retoma a sua força, o hinduísmo, e isso vai promovendo uma diminuição dos espaços budistas na Índia, daí por diante. Mas no século XIX, há uma certa recuperação do budismo, principalmente sob a perspectiva dos espaços dos sites arqueológicos que eram referências aos praticantes budistas, estavam muito mais fora da Índia do que dentro, praticantes do Sri Lanka, Ceilão e daí por diante.
Então, havia lá um militar inglês, o Alexander Cunningham, no século XIX, que vai resgatar vários sites budistas. E o coronel Wolcott, que é o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, que depois é sucedido pela Annie Besant, ele foi uma pessoa fundamental na preservação de sites budistas no Sri Lanka, e inclusive teve uma participação, digamos, nos reparos e no cuidado do site de Bodh Gaya, onde Buda alcança a iluminação, que durante uma determinada época ficou muito relacionado à prática do shivaísmo, que é uma corrente do hinduísmo, e ele foi uma figura extremamente importante, respeitada. Eu faço aqui esse parênteses, rendendo uma homenagem aqui aos praticantes da Sociedade Teosófica, que são amigos. Aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia, o lugar onde eu fiz o meu retiro de 3 anos, que foi o primeiro retiro de 3 anos, a gente vai falar isso mais para frente, o lugar onde está o nosso centro de retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias, que é o único que existe no Brasil, é fruto de uma doação de membros da Sociedade Teosófica aqui de Brasília. Então a gente tem uma relação de muita amizade e muito respeito. Mas fechando aqui o parênteses, eu mencionava aqui alguns locais da Índia, né, espaços sagrados do budismo e tal. Esse lugar onde o Buda, então, vou retomar aqui, né, tomando ciência de que ele praticava uma austeridade que podia o levar à morte, ele, às margens desse rio Narayana, que eu mencionava para você, o atual rio Palgula, na Índia, próximo a Varanasi, daí dá para visitar esse lugar, ele se depara com 2 barqueiros que discutiam sobre como deveria ser a correta afinação de um instrumento musical, de cordas, para produzir o melhor som. As cordas não deveriam estar muito frouxas e nem muito rígidas. O ideal seria a afinação intermediária. Siddhartha, então, nesse instante, tem uma compreensão e percebe que aquele caminho de austeridade poderia levá-lo à morte, antes que ele pudesse alcançar o objetivo de sua prática, que é a iluminação. Percebeu aí a importância do caminho do meio. É um conceito importante no budismo, o caminho do meio, equilíbrio. Ele então decide aceitar a oferenda de uma pastora, Sujata, que passava às margens do rio, e toma uma tigela de leite e uma porção de arroz, porque, como eu falei para vocês, ele praticava austeridade, comia 1 grão de arroz por dia, bebia 1 gota de água. Ele decide aceitar a tigela de leite. Seus amigos ascetas, ele estava praticando com 5 ascetas naquele momento, decidiam abandoná-lo, uma vez que Siddhartha havia rompido o compromisso de ascese, seu Samaya na época. Siddhartha parte para praticar então sozinho. Ele vai praticar sozinho, abaixo de uma árvore bodhi, no distrito hoje conhecido como Bodh Gaya, no estado do Bihar, na Índia, com a firme resolução de não se levantar da meditação enquanto não alcançasse o estado de plena iluminação. Eu mencionava Bodh Gaya, onde está a árvore Bodhi, é o lugar da iluminação. Eu mencionava para você dos cuidados, né? Inclusive o próprio Wolcott na preservação desse coronel Wolcott, desse espaço sagrado. Após 49 dias de prática, tendo superado todas as distrações e tentações de Mara, né, digamos, uma divindade que traz a dúvida e a confusão e daí por diante, apresentada dessa forma, uma representação simbólica, né, como sendo as tentações de Mara. Quem já viu algumas histórias do Buda sabe do que se trata. Siddhartha, após 49 dias de prática e tendo superado todas as distrações e tentações de Mara, Siddhartha alcança o estado de consciência plenamente desperto. Ele se torna assim Buda Shakyamuni, o sábio dos Shakyas plenamente desperto. Então, nesse momento, o príncipe Siddhartha passa a ser reconhecido como um Buda, um Bhagavan, um Sangye, um plenamente desperto. Aí a gente passa a se referir ao príncipe Siddhartha como sendo Buda Shakyamuni, né? Shakyamuni como sendo o sábio dos Shakyas. Em seguida, o Buda reflete por um tempo se haveria alguém
capaz de compreender a sua verdadeira realização. Ele alcança o estado de Buda. A gente vai entender do que se trata isso, né? E ele fica durante um tempo refletindo, será que alguém vai entender o que eu alcancei? Então é dito que Brahma, o deus hindu, teria solicitado a ele que ensinasse, pois haveriam aqueles capazes de compreender o verdadeiro sentido de suas palavras. Brahma teria usado o exemplo da flor de lótus, que nasce do lodo, dizendo que haveriam aqueles que estariam abaixo do lodo e não compreenderiam, outros que estariam no nível do lodo, no entanto, haveriam aqueles, como a flor de lótus, que desabrochariam sobre o lodo, e, portanto, acima do mar de lama da confusão, e seriam capazes de compreender os seus ensinamentos. Convencido de tal argumento, o Buda avalia que quem poderiam ser os seus primeiros discípulos? Ele fala, bom, tudo bem, eu vou ensinar, mas quem seriam os meus primeiros discípulos? Primeiramente, ele considera os seus mestres de meditação, aqueles mestres antes do seu período de ascese, mas logo se dá conta que eles já haviam falecido. Então, considera os seus companheiros ascetas, aqueles 5 ascetas que tinham rejeitado ele, e vai na direção deles. Apesar de desconfiados, né, quando o Buda se aproxima, eles rapidamente percebem que aquele praticante que eles tinham abandonado tinha alcançado a suprema realização. E eles se tornam os primeiros discípulos do Buda, a primeira sanga do Buda, os 5 ascetas. O Buda tinha 35 anos quando ele alcançou a iluminação. E durante 45 anos, durante os 45 anos seguintes, ele passou a vida a dar ensinamentos ao longo da bacia do rio Ganges, na Índia. Como vimos, seu primeiro ensinamento foi dado por 5 ascetas, né, os seus companheiros, que se tornaram seus primeiros alunos numa localidade próxima a Bodh Gaya e Varanasi, atualmente estado de Uttar Pradesh, chamado Parque das Gazelas, em Sarnath. Também é um lugar que dá para visitar lá na Índia. Atualmente, esses locais estão preservados e são visitados por praticantes budistas e demais interessados no seu valor histórico e cultural. Esse ensinamento, gente, é o que é convencionado. Então, assim, ele encontra esses 5 ascetas, 5 companheiros, e ele decide, então, dar o primeiro ensinamento. É o que se chama o primeiro giro da roda do Dharma. Dharma significa, no sânscrito, significa lei, ou conduta, e daí por diante. Portanto, você vai ver no hinduísmo alguns praticantes se referindo aos seus ensinamentos como sendo Dharma também. Então, a gente costuma se referir ao Buda Dharma. São os ensinamentos do Senhor Buda, né? E é o primeiro giro da roda do Dharma. Vocês vão ver que a bandeira da Índia ela tem uma roda ali, aquela é a roda do Dharma. A gente vai entender de onde vem aquele símbolo da bandeira da Índia. Isso remete ao imperador Ashoka, que é um imperador do século III antes de Cristo. A gente vai falar sobre ele aqui. Mas, enfim, o Buda, então, vai girar pela primeira vez a roda do Dharma. Esse é historicamente conhecido como sendo o primeiro giro da roda do Dharma. O que diz o primeiro giro da roda do Dharma? As 4 nobres verdades. Quais são elas? A primeira nobre verdade é o seguinte: o ciclo de renascimentos, ou samsara, é sofrimento, ou ele é insatisfatório. Samsara é sofrimento. O ciclo de renascimentos, ele é insatisfatório. Veja, essa constatação que ele tem quando ele decide sair do palácio. Ele se depara com experiências de sofrimento e ele percebe esse ciclo de renascimentos convencional ele é marcado por sofrimento. Primeira nobre verdade. Segunda nobre verdade, a causa do sofrimento é a ignorância, ou a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. A gente vai ver o que é isso. Esse ensinamento, primeiro giro da roda do Dharma, ele vai permear, ele vai estar presente em todos os ensinamentos do budismo, né? Então a gente vai ver isso com muito detalhe ao longo dos nossos 4 encontros. Primeira nobre verdade, o ciclo de renascimento, samsara é sofrimento. O segundo, a causa do sofrimento é a ignorância. Terceira nobre verdade, mas é possível cessar o sofrimento. Veja, lembram quando eu falei para vocês que a ousadia do Siddhartha
Ele se deparou com essas experiências de sofrimento, ele disse para o pai, eu vou encontrar uma resposta para essas experiências de sofrimento. O pai disse, mas como? Ninguém é capaz de superar a morte. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo adoece. Que resposta é essa? Bom, que resposta seria essa para a experiência de sofrimento que é inescapável no ciclo de renascimento do Sansara? O Buda vai dizer na terceira nobre verdade, é possível cessar o sofrimento. E a quarta nobre verdade, ele ensina o caminho para se transcender esse sofrimento. Vamos detalhar um pouquinho o que contém essas quatro nobres verdades rapidamente e que estruturam o primeiro giro da roda do Dharma. Tá? Aqui, como eu estou falando para vocês, a ideia é trazer mais um sobrevoo histórico, panorâmico, com algumas pinceladas conceituais dos ensinamentos do Sr. Buda, mas a gente vai detalhar isso nos nossos próximos encontros. Mas, vamos lá. Sansara, né? Ciclo de renascimentos. O budismo, ele considera, a cosmologia budista, e a cosmologia budista considera que existem, digamos, 6 reinos de existência. Existe os reinos infernais, compostos de 8 infernos quentes, 8 infernos frios, infernos efêmeros, infernos vizinhos e daí por diante. Existem experiências de renascimento que são infernais, são um tipo de reino, digamos assim, se a gente tiver que conceituar. Reinos infernais, reino dos espíritos famintos. Então, causa de renascimento nos reinos infernais, ódio. Causa de renascimento como espíritos famintos, né? São espíritos que sofrem. Nos reinos infernais, os seres sofrem com frio, com calor. Espíritos famintos sofrem com a incapacidade de se alimentar corretamente, privação, feridas no corpo e daí por diante. A causa de renascimento nessas condições é a avareza. O reino animal, domínio dos animais. A causa é a ignorância, incapacidade de adotar um código de conduta que seja capaz de liberá-los do sofrimento. Inescapavelmente, o que a gente vê, por mais que eu possa entender que os animais têm uma postura de respeito e integração com a natureza e daí por diante, invariavelmente um animal, pelo seu instinto, ele busca alimento, busca não se tornar alimento de um outro ser e busca se reproduzir, um comportamento marcado por uma atitude instintiva de sobrevivência, ainda que em harmonia com a natureza e tal, mas incapaz, ainda que com um potencial para isso. Vejam, todos os seres sencientes possuem esse potencial, mas incapaz de compreender verdadeiramente qual seria a possibilidade de um caminho que o levasse para além do sofrimento. Vejam, todas essas experiências de renascimento são experimentadas por seres sencientes que possuem o potencial do despertar, a natureza de Buda. Ninguém é privado disso. Mas volto, ciclo de renascimentos, então o Sansara é marcado por 6 reinos de existência. Infernais, espíritos famintos, animais, reino dos humanos, causa de renascimento como humano é o desejo. Se a gente olhar um pouquinho, né, eu, por exemplo, tenho uma formação psicanalítica, né? Então o desejo como um elemento estruturante do sujeito, né? A gente sabe do que se trata. Então, a causa de renascimento como humano, o desejo. Como semideus é a disputa. Então existe um reino dos semideuses, disputa, o confronto, a inveja dos deuses e daí por diante. E o reino dos deuses, reinos divinos, onde as experiências são maravilhosas e daí por diante, mas ainda inseridos no contexto de Sansara. É possível que um deus, uma divindade, no momento em que decai a sua virtude e o seu mérito, ele pode renascer num reino inferior e daí por diante. Portanto, é uma roda. O ciclo de renascimentos, Sansara, é marcado por sofrimento. Essa roda de renascimento, ela está associada a um conceito do budismo que, enfim, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre isso, as 12 causas interdependentes. Como é que se dá esse ciclo de renascimento, né? Entre um renascimento e outro, o budismo trabalha com um conceito de bardo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso.
Então imagine que o sujeito morreu. No momento em que perece todos os seus sentidos e daí por diante, todos os elementos se dissolvem, o ser cai numa opacidade mental, num estado de ignorância plena. Isso dura normalmente 3 dias e meio, mais ou menos, na perspectiva do budismo tibetano. Esse é o primeiro elo interdependente, são 12. No momento seguinte, passados 3 dias e meio de uma total opacidade, começam a voltar impulsos kármicos, hábitos e tendências de vidas anteriores que passam, digamos, a animar novamente esse estado de consciência que está absolutamente opaco e daí por diante. É um estado intermediário entre um renascimento e outro que eu estou descrevendo aqui. Após isso surge um estado de consciência que é muito rudimentar ainda. E a partir desse estado de consciência, esse contínuo mental que ainda não se vinculou a uma matriz, a um corpo, chame como você quiser, a gente vai falar sobre isso, ele passa a considerar uma experiência ainda sutil a partir de um nome e uma forma. Então, essa consciência passa de novo a resgatar experiências de vidas passadas, mas ela ainda está entre um renascimento e outro. Isso gera os fatores de percepção, estados rudimentares de consciência, que vão levar a experiências não reais ainda, não materiais, mas sensações de contato, sensação, desejo, apreensão, tudo isso num estado sutil ainda, intermediário entre um renascimento e outro. Posteriormente, uma disposição volitiva, e essa disposição volitiva é que faz com que esse contínuo mental, digamos, ele se fixe, ele se confunda, digamos, com o que vai ser a sua matriz no seu estado embrionário. Então, esse contínuo mental se vincula a uma matriz material, orgânica e daí por diante, que vai gerar um nascimento uterino, por exemplo, no caso dos humanos, e depois de nascido, esse ser ele vai crescer, envelhecer, morrer, e ao morrer volta de novo a esse ciclo, esses 12 elos interdependentes, podendo ser experimentado de diferentes formas, como eu falei para vocês, 6 formas, digamos, se a gente tem que organizar isso didaticamente, 6 formas ou domínios de existência, como eu descrevi para vocês: infernos, espíritos famintos, espíritos ávidos, né? Animais, humanos, semideuses e deuses. E esse ciclo de renascimento que eu descrevi para vocês, ele é marcado pelo sofrimento. A gente costuma falar em 8 formas de sofrimento. O sofrimento do nascimento, do envelhecimento, da doença, o sofrimento de encontrar aquilo que não gostamos, de perder aquilo que amamos, de não obter aquilo que queremos, o sofrimento de encontrar aquilo que não queremos e o sofrimento da morte. Ou seja, aqui é uma descrição dizendo, esse ciclo de renascimentos, por mais que eu possa experimentar momentos de felicidade, de alegria e daí por diante, invariavelmente eles estão associados a algum nível de sofrimento. Eu descrevi aqui 8 formas, mas o budismo classifica às vezes isso em 3 formas. O sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento marcado pelas formas de renascimento, como eu descrevi para você, os seres que estão nos infernos, eles sofrem com frio, calor, espíritos famintos, com a privação de alimento, de abrigo, os animais acabam sendo escravizados pelos humanos, morrendo, sendo alimento de outros seres. Os humanos enfrentam esses sofrimentos que a gente descreveu agora, esses 8 sofrimentos. Semideuses sofrem com essa disputa com os deuses, e os deuses experimentam o sofrimento da queda, de eventualmente renascerem em estados inferiores. Esse é o tipo de sofrimento do sofrimento que a gente chama. Tem o sofrimento sutil, que é descrito como os grandes seres notam o sofrimento dos seres sencientes como sendo um cisco nos olhos, há um incômodo, uma perspectiva de insatisfatoriedade na experiência do samsara. Isso é uma forma de sofrimento. E o sofrimento da mudança, que está diretamente relacionado a um conceito fundamental do budismo, que é o conceito de impermanência. Todos os fenômenos compostos são impermanentes.
Por mais que eu tenha uma experiência de felicidade, de alegria, aquilo em algum momento vai terminar. Não há uma experiência no contexto do samsara que seja livre do aspecto de impermanência ou de transitoriedade. E isso traz de forma intrínseca uma experiência em maior ou menor grau de sofrimento. Então isso está associado à primeira nova verdade. O ciclo de renascimento, o samsara é sofrimento. Aí a segunda nobre verdade, o Buda vai dizer, a causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Portanto, a noção de ignorância não é uma noção de ignorância intelectual, discursiva e daí por diante, senão experiencial. É uma condição, é um estado de ser ignorante que faz com que eu me relacione com a realidade a partir de uma lógica de dualidade e que vai ensejar a experiência de sofrimento. Pelo fato de eu não conseguir, apesar de ter o potencial para reconhecer a natureza dos fenômenos e a realidade tal como ela é, porque eu não reconheço isso, porque eu não desabrocho o potencial de lucidez e de onisciência no seu estado último, da minha própria mente, da minha própria consciência, por eu viver essa experiência de realidade de forma equivocada, tomando a realidade a partir de uma perspectiva delusória, e a gente vai ver o que é isso, eu experimento o sofrimento do samsara. Então o Buda vai dizer, a causa do sofrimento é a ignorância, ou a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Mas ele diz, existe um caminho para se alcançar, ou para se transcender essa ignorância e alcançar o estado de sabedoria, né? O estado de Buda. E ele ensina um caminho. Esse caminho, no budismo originário, ele é descrito como sendo os 37 ramos do despertar, que vão estruturar, digamos, o caminho Hinayana, ou o caminho, melhor dizendo, o caminho Theravada, o caminho do budismo originário. E isso vai dar ensejo a uma série de escolas do budismo originário, budismo Theravada. Uma outra forma de descrever esse caminho, pela perspectiva Mahayana, que é uma outra escola do budismo tibetano, ou Vajrayana, são as 6 paramitas. A prática da generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. Por meio da prática das paramitas e dos meios hábeis no budismo Vajrayana, a gente vai ver o que é isso no nosso segundo encontro, é possível se percorrer esse caminho que leva à sabedoria e que, portanto, cessa a roda, né, do samsara, e por meio desse caminho se alcança o nirvana. Samsara e nirvana não são locos diferentes. Samsara e nirvana são estados de consciência, são modos de perceber a realidade de forma ignorante, equivocada, delusória e formas de conhecer a realidade por aquilo que ela de fato é, que é o estado de Buda, que é um estado de pleno despertar. Como eu falei para vocês, então, o Buda, ele dá esse primeiro giro da roda do Dharma, e ele seguiu dando ensinamentos ao longo da bacia do rio Ganges, né? Como eu falei para vocês, ele ensinava na sua comunidade pessoas diversas, né? Comerciantes, soldados, prostitutas, párias, brahmanes, assassinos e assim por diante. O Buda não rejeitava ninguém e, portanto, se destaca como sendo, à época, uma pessoa absolutamente inclusiva na sua comunidade. Buda teve como seus principais discípulos os brahmanes Shariputra e Moggallana. Além disso, podemos citar o seu sobrinho atendente Ananda, o barbeiro Pali, o assassino Angulimala. Ele é um grande discípulo do Buda. Para vocês terem uma ideia, ele carregava no seu colar o dedo de 99 pessoas que ele tinha assassinado. E ele se torna discípulo do Buda porque, em um determinado momento, ele vê o Buda e ele vai atrás do Buda para completar o seu colar com 100 dedos. E ele corre atrás do Buda e não consegue alcançar o Buda. E ele fala, mas esse sujeito tem alguma coisa especial, não consigo alcançar ele.
e ele se esforça para alcançar. Quando ele consegue alcançar o Buda dá um ensinamento para ele se torna o seu discípulo, se torna um dos grandes discípulos do Buda Angulimala, e que era à época um assassino. Mahakāśyapa, esse é um grande discípulo porque ele preside o primeiro grande concílio do budismo. A gente vai ver isso mais adiante. Então ele tinha vários discípulos. Shariputra, que é esse Brahmana que eu comentei para vocês, ele morre antes do Buda. Isso causa uma tremenda tristeza no Ananda, que era o discípulo sobrinho do Buda, e é Shariputra que protagoniza um momento especial no budismo, na história do budismo, porque ele, no pico dos abutres, ele estabelece, na presença do Buda Shakyamuni, um diálogo com Avalokiteshvara, que é um Bodhisattva, e que é talvez um dos ensinamentos mais importantes do budismo em geral, que compõe o Sutra do Coração, ou a Prajnaparamita. Shariputra, conversando com Avalokiteshvara, pergunta como devem praticar aqueles que desejam alcançar o conhecimento transcendente, Prajna, né, a sabedoria. E aí Avalokiteshvara explica para Shariputra, na presença do Buda, que está num estado de samadhi, acompanhando a discussão, como se praticar a sabedoria. E depois ele ensina a forma é o vazio é a forma. É um ensinamento bastante marcado no aspecto de vacuidade da mente. E esse diálogo, ele é subscrito pelo Buda Shakyamuni. Avalokiteshvara explica a Shariputra como praticar a sabedoria, e o Buda Shakyamuni diz, é isso, Shariputra, é assim que os praticantes devem praticar a sabedoria. E isso é considerado como sendo o Sutra do Coração, e esse é considerado como sendo o segundo giro da roda do Dharma. E esse ensinamento se o primeiro giro da roda do Dharma vai inspirar muito as escolas do budismo Theravada, o segundo giro da roda do Dharma vai inspirar muito os ensinamentos das escolas Mahayana e Vajrayana. Aqui já começa a fazer uma aproximação dessas escolas do budismo, né? E o terceiro giro da roda do Dharma, então esses são três grandes referências do budismo, são os ensinamentos que o Buda dá, Buda Shakyamuni dá num estado, digamos, de manifestação sutil. E são ensinamentos, digamos, esotéricos. E é dito que o Buda Shakyamuni, é difícil localizar quando esses ensinamentos primeiro apareceram, mas historicamente se diz que o Buda Shakyamuni ensinou o primeiro ensinamento do Vajrayana, do budismo esotérico, para o rei Indrabodhi, na Caxemira, né? Alguns vão dizer depois que o budismo vai aparecer no sul da Índia e daí por diante. Mas são esses ensinamentos esotéricos ou do budismo tântrico que conformam os ensinamentos do budismo Vajrayana. O budismo Vajrayana tem ensinamentos dos sutras e dos tantras, né? A gente vai ver um pouco o que é isso, mas isso vai conformar, digamos, toda uma outra corrente do budismo, e que a gente vai ver em detalhe quando a gente for descrever as escolas do budismo Vajrayana e daí por diante. O terceiro giro da roda do Dharma, portanto, está mais relacionado. O primeiro se está mais relacionado à prática da transcendência do sofrimento, primeiro giro da roda do Dharma. O segundo vai estar mais assentado no aspecto vacuidade da mente. E o terceiro vai estar mais associado à noção de natureza da mente, o aspecto claridade da mente, a natureza de Buda, o Tathagata Garbha. A gente vai ver o que é isso. Isso estrutura muito, né, o budismo Vajrayana. Mas voltando ao contexto histórico que eu descrevia para vocês, portanto, o Buda em vida, ele, digamos, a gente pode destacar esses três giros da roda do Dharma. O ensinamento que ele dá lá em Sarnath, para os seus 5 discípulos, o primeiro giro da roda do Dharma, as 4 nobres verdades. Sansara é sofrimento, a causa do sofrimento é ignorância, mas existe a possibilidade de cessação do sofrimento, e eis aqui o caminho. Esse é o primeiro giro da roda do Dharma. O segundo giro da roda do Dharma é essa conversa entre Shariputra e Avalokiteshvara, presenciada pelo Buda Shakyamuni, que vai estruturar o Sutra do Coração. Esse é o segundo giro da roda do Dharma. E o terceiro giro da roda do Dharma, que são os ensinamentos esotéricos do Buda, relacionados
à natureza da mente, ao Tathagata. Esses são os ensinamentos que a gente destaca de forma mais histórica e estrutural, os ensinamentos dados pelo Buda Shakyamuni em vida, né? Mas como foi dito, né, o Buda Shakyamuni ensinou por 45 anos, tendo falecido, de acordo com a maioria dos historiadores, aos 80 anos em Kushinagar, né, Uttar Pradesh, na Índia. Esse também é um lugar que vocês podem visitar. Logo após a sua morte, foi organizado a primeira grande assembleia, entre aspas, um concílio da comunidade budista, composta por arhats, né, os shravakas, com o propósito de resguardar a integridade dos ensinamentos do Senhor Buda. Esse encontro foi em Rajagriha, próximo ao local onde aconteceu aquela conversa de Shariputra com Avalokiteshvara, né, o segundo giro da roda do Dharma, onde foi proferido o Sutra do Coração, que eu mencionei para vocês. Então, Rajagriha é ali perto. Ali aconteceu o primeiro concílio, logo após a morte do Senhor Buda, né, a primeira grande reunião da Assembleia. Ela foi presidida pelo Mahakashyapa, que ficou responsável pela organização dos comentários filosóficos dos ensinamentos do Buda, né, que é o Abhidharma Pitaka. O Ananda, que era o sobrinho do Buda, ficou responsável por recitar os ensinamentos, porque ele guardou de memória todos os ensinamentos dados pelo Senhor Buda. São as palavras do Senhor Buda. Esse é o Sutra Pitaka. Toda vez que a gente vai estudar os sutras, nós estamos estudando as palavras do Senhor Buda que foram transmitidas, né, foram repetidas oralmente pelo Ananda, esse primeiro concílio budista que aconteceu logo depois da morte do Buda Shakyamuni, na passagem dele para o Paranirvana. E o Pali, que era o barbeiro da família real, lá do Buda, portanto um sujeito de casta inferior, ele ficou responsável por organizar os ensinamentos relacionados à conduta budista, que é o Vinaya Pitaka. E esse é o Tripitaka, os 3 cestos, Sutra Pitaka, Abhidharma Pitaka e Vinaya Pitaka. As palavras do Buda, os comentários filosóficos e o código de conduta budista. E eles estruturam o budismo originário e foram, digamos, assentados nesse primeiro concílio que aconteceu logo depois do falecimento do Senhor, ou da passagem para o Paranirvana do Senhor Buda. Praticamente um século depois, em 383 a.C., aconteceu o segundo grande concílio budista, né? E ali se consolidaram as escolas Nikaya, né? Que são as 16 correntes principais que vão integrar, marcados pelos Staviras e pelos Mahasangikas, né? Os Staviras é que vão estruturar, e principalmente essas 18 escolas, né, vão estruturar o que seria o budismo Theravada, o budismo mais originário, né? Veja, nesse momento já haviam os Mahasangikas que preferem adotar uma conduta monástica não tão rígida, e eles de certa forma, são um pouco alijados ou afastados, né, como uma corrente não majoritária do budismo. Isso gera uma pequena cisão já na comunidade budista naquela época. Esse é o segundo grande concílio. O terceiro grande concílio acontece no século de 250 a.C. e é promovido pelo Ashoka, que eu mencionei para vocês, o grande imperador Ashoka, que era neto de Chandragupta Maurya, grande imperador que unificou o subcontinente asiático, né? Foi quem parou Alexandre, né? Que vinha invadindo desde o Ocidente. Ele para o exército, né? Chandragupta Maurya. Muito bem, o seu neto, Ashoka, que havia conquistado na Batalha de Orissa, né? Uma grande porção do subcontinente asiático, e cuja batalha gerou a morte de mais de 80 mil pessoas, ele é arrependido, vendo a cena de guerra, e extremamente arrependido de ver seu povo morto na guerra, ele se depara com um renunciante, um praticante budista à época. E ele passa a adotar o budismo como a sua prática espiritual. E torna a Índia um Estado-nação budista. Então, para quem conhece a história da Ashoka, o Ashoka é que vai estabelecer os pilares de Ashoka com as regras que deveriam disciplinar
o Estado-nação indiano. E ele é que vai colocar a roda do Dharma como sendo um símbolo da unidade da Índia. Vem daí aquele símbolo da roda, né? Do Dharma. O Ashoka vai estabelecer regras maravilhosas de respeito aos animais e daí por diante. É nesse momento que a Índia se consolida como um estado budista, e o budismo se sobrepõe ao hinduísmo da época. É o Ashoka que estabelece, que faz o terceiro concílio budista, né? E nesse momento acaba prevalecendo, né, a tradição Theravada, os ensinamentos mais relacionados ao budismo originário, deixando mais afastado os Sarvastivadins, que são associados aos Mahasangikas, que vão dar origem ao budismo Mahayana. Nós estamos escrevendo aqui esse budismo originário que marca, né, a tradição budista logo na sua origem. Veja, é o Ashoka que manda emissários do budismo para várias partes do mundo. Você tem registros de budismo chegando, por exemplo, no Mediterrâneo, em contato com os gregos e daí por diante, budismo chegando na Rota da Seda, a partir de Peshawar, e daí por diante, e o Ashoka manda o seu filho para o Sri Lanka. E o budismo Theravada originário, ele vai se estabelecer fortemente no Sri Lanka e no Sudeste Asiático, Camboja, Mianmar e daí por diante. Esse é um budismo monástico, de bastante austeridade, daí por diante, e é com esse budismo que, por exemplo, o coronel Walcott entra em contato, porque ele tem uma passagem muito grande pelo Ceilão, pelo Sri Lanka. Esse é o budismo originário, bastante marcado pelas instruções originárias do Sr. Buda, pelos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma. Por exemplo, há uma discussão se o Sutra do Coração poderia ser chamado de sutra, porque não são as palavras do Buda, é uma conversa entre Shariputra e Avalokiteshvara, mas, obviamente, o budismo Mahayana passa mais adiante a incorporar o Sutra do Coração como sendo ensinamento do Buda, porque ele subscreve, ele está presente e ele subscreve aquilo que compõe, né, o diálogo entre Shariputra e Avalokiteshvara. Mas, muito bem. Então, nesse momento, acaba prevalecendo o Tripitaka mais Theravadin, que vai assentar o budismo Theravada mais originário, que eu descrevi, que é o budismo mais do Sri Lanka, Sudeste Asiático, e daí por diante, que foi extremamente preservado, porque não sofreu o que o budismo sofreu com o hinduísmo, com os muçulmanos, e daí por diante. E aí vem um quarto grande concílio, que é promovido no século, no ano 100 depois de Cristo, pelo imperador Kanishka, que era o grande imperador do Império Kushan, que vai controlar toda a Rota da Seda, desde Peshawar, no Paquistão, Udiana, aquela região, até a China. Então, toda a Rota da Seda ela é controlada pelo Império Kushan. Kanishka, né, que era o imperador da época, ele tinha como seu grande mestre o Ashvaghosha, que era um mestre budista. Então, é importante considerar que toda a Rota da Seda, durante 200 anos, era uma região budista e de tolerância religiosa. Portanto, é um momento extremamente fértil para as tradições, porque é pela Rota da Seda que vão se encontrar hinduístas, budistas, zoroastristas, shivaístas, gregos com as suas tradições e daí por diante, tudo sob a tutela do imperador Kushan, que era um imperador budista, né? E o budismo vai florescer nessa região. Só que nessa quarta assembleia amplia-se um pouco o conteúdo do Sutra Pitaka e passa a se incorporar comentários filosóficos dos Sarvastivadins, que vai compor a escola Mahayana. A escola Mahayana tem a escola Hinayana, ou Theravada, melhor dizendo, e a escola Mahayana. A escola Mahayana ela é uma escola mais voltada à prática assentada na perspectiva da iluminação de todos os seres. Então, a prática da compaixão, da vacuidade da compaixão, é um vetor extremamente importante
para o budismo Mahayana, e ele começa a se assentar a partir do ano 100 depois de Cristo, né? É por meio da Rota da Seda, portanto, controlada pelo Império Kushan, que o budismo vai chegar na China. Eu estou fazendo essa descrição. O budismo começa na bacia do Ganges, vai para Sri Lanka e Sudeste Asiático por meio do imperador Ashoka, floresce em Peshawar, Paquistão hoje, e por meio da Rota da Seda vai chegar na China, por emissários chineses, por uma rota na qual era permitido o trânsito das pessoas de diversas tradições. O budismo vai chegar na China mais ou menos em 138 a.C., e ele passa a ser praticado de forma oficial no budismo, pela realeza, no ano 67 a.C. E aí você vai ter o cânone, você tem o cânone Pali, que são os ensinamentos sagrados na língua Pali original, e você passa a ter o cânone chinês, porque o imperador passa a traduzir todo o Tripitaka, Sutra Pitaka, Abhidharma Pitaka e Vinaya Pitaka, e você tem, portanto, o budismo chegando com toda a sua magnitude na China, no início do século I, né, depois de Cristo, inicialmente praticado pela família real, então era um budismo mais aristocrático, e incorporando elementos, isso é um aspecto importante do budismo, incorporando elementos das culturas nas quais ele penetrava. Isso vai acontecer no budismo tibetano, a gente vai ver em detalhe isso. Então há elementos do confucionismo, do taoísmo, que vão compor um pouco a característica do budismo chinês e que vão estruturar as escolas do budismo Zen e do budismo Terra Pura. Então aqui a gente já está, de novo, primeiro o budismo originário Theravada. Quando o budismo vai para a China, a gente começa a ter a prática marcada por elementos daquela cultura, então entre o budismo Zen, o budismo Terra Pura, marcado por correntes filosóficas extremamente importantes, do Madhyamika, do Yogacara e da Terra Pura. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Bom, o budismo chega na China e mais ou menos no século III depois de Cristo ele chega na Coreia. E o budismo coreano também é marcado por essas tradições, do budismo Zen, do budismo Terra Pura, que é um budismo mais devocional e daí por diante. E no ano 556 depois de Cristo, o budismo chega no Japão. Depois tem a era Kamakutra, se não me engano, mas é um budismo bastante particular. Para vocês terem uma ideia, quando o budismo chega no Japão, o imperador, diferentemente da prática monástica, onde os praticantes ficam retirados daí por diante, o imperador chinês entendia que era importante ter o praticante budista, os monges, integrados à sociedade. Então, vejam, no budismo japonês, o monge ele é obrigatoriamente casado, porque é uma forma de integrar o praticante e trazer a ética do praticante para a sociedade. Vejam, o budismo vai ganhando conformações diferentes, dependendo de para onde ele vai. E, portanto, no século VI, ele chega no Japão. É mais ou menos no século VII e daí por diante, aqui no Planalto Central do continente asiático, começam a se organizar as tribos nômades daquela região. Eram 12 grandes tribos nômades, que ainda não eram organizadas como um Estado-nação, né? E é o sexto rei, porque em um determinado momento essas tribos começam a se organizar e eleger os seus primeiros reis, né? Esses primeiros reis começam a constituir o que viria a ser o Estado tibetano. Então, olha, eu fiz toda a descrição, o budismo saiu da Índia, desceu para o Sudeste Asiático, depois chegou na China, foi para a Coreia, Japão, e, num determinado momento, no meio do continente asiático, as tribos nômades começam a se organizar num estado que seria o Estado tibetano. E o sexto rei tibetano, Trisong Detsen, ele entende que para poder estruturar a sua sociedade seria importante que houvesse um código de ética de uma determinada tradição. E ele convida dois grandes mestres de um budismo particular, o budismo Vajrayana, budismo esotérico, que era praticado na região de Udiana, ou de Peshawar. Ele convida Padmasambhava e Shantarakshita. Shantarakshita é um escolástico, é um acadêmico,
Existiam grandes universidades na Índia, depois nós vamos falar de Nalanda, Vikramasira, que são universidades que estão no norte da Índia, mas ele convida Shantarakshita e Padmasambhava para apresentar o budismo esotérico para o Tibete. E ele convida, ao mesmo tempo, um grande praticante do budismo Chan, o budismo Zen chinês, o Harshan Mahayana, e ele promove um grande debate entre a escola do budismo Zen e a escola do budismo esotérico, budismo tântrico, em Samelin. E é dito que, nesse debate, digamos, o rei acaba preferindo a tradição vajrayana, ou a tradição do budismo esotérico, e, portanto, nesse momento, o Tibete passa a adotar o budismo vajrayana, o budismo esotérico, como sendo o budismo oficial. O rei passa, então, a traduzir. Vejam, a língua tibetana, na época, não era escrita. A língua escrita tibetana, ela se consolida a partir da tradição dos textos budistas do cânone Pali chinês para o Tibete. E Togme Zanpo é o cara que cria a língua tibetana escrita por encomenda da tradução dos textos sagrados budistas. Vejam que, portanto, o cânone tibetano ele é extremamente precioso porque a língua foi criada com o propósito de traduzir o conteúdo dos ensinamentos budistas, né? E aí, nesse momento, então, o budismo vajrayana, o budismo esotérico, bastante marcado pelo terceiro giro da roda do Dharma, prática da natureza da mente, mas que contém meios hábeis, e também incorporando conceitos do budismo Theravada e do budismo Mahayana, claro. O budismo vajrayana, então, vai se conformar com características próprias do budismo no Tibete, porque, vejam, no Tibete, o que prevalecia à época da chegada do budismo era a tradição xamânica, a tradição Bon. Então, se eu falei que o budismo vai ganhar conformações particulares na China, a partir do taoísmo, do confucionismo, o budismo vajrayana no Tibete passa a incorporar elementos da tradição do Tantra e elementos que integravam, né, a tradição xamânica da época. É dito que Padmasambhava ele vai pacificar as divindades do Tibete e elas passam a ser integrantes do budismo vajrayana. Isso acontece, portanto, a partir do século VIII, né? O budismo tem uma fase de florescimento, e essa primeira escola do budismo que floresce é o budismo, é a escola Nyingma, é a linhagem Nyingma, de Guru Rinpoche, de Padmasambhava. Ela se assenta no Tibete como uma tradição oficial. Passa um tempo, o budismo entra numa era de degenerescência, né? Na época do rei Langdharma, o budismo tem uma decadência, a tradição Bon volta a se estabelecer no Tibete, e a partir do século XI há digamos, um renascimento, né, do budismo vajrayana, do budismo tibetano no Tibete, com a chegada do Atisha, que era um grande praticante indiano, abade da grande universidade de Nalanda, né? Ele decide ir para o Tibete, que era uma região, digamos, periférica, né? Para a centralidade indiana da época. Ele decide ir para o Tibete para ensinar, e aqueles que vão se tornar grandes mestres tibetanos, eles saem do Tibete também para receber ensinamentos dos mestres indianos, Marpa, Khyumpu Neljor, e daí por diante, que vão ser mestres que vão integrar outras escolas do budismo tibetano. Quais são elas? Quando vem esse renascimento do budismo a partir do século XI, existe a escola originária, que é a escola do budismo, a linhagem Nyingma, e depois florescem outras linhagens do budismo tibetano. Existem 8 grandes linhagens. Floresce a linhagem Karma Kagyu, assentada no grande mestre Marpa, né? Que é um chefe de família. Ele vai consolidar a prática do Mahamudra, a linhagem Karma Kagyu. A linhagem Sakya é uma outra grande linhagem da sua santidade Sakya Tenzin. E é uma outra linhagem, digamos, das 4 que costumam sempre se falar, a linhagem Kadampa, que vai originar, de Atisha, que vai originar posteriormente a linhagem Gelupa, cujo detentor da linhagem é Sua Santidade Dalai Lama. Então, Sua Santidade Dalai Lama é o detentor de uma das 8 linhagens do budismo tibetano, mas atualmente é considerado o grande mestre, o grande professor do budismo tibetano, reconhecido por todas as linhagens.
Além disso, a linhagem Champakagyo, que é a linhagem ao qual eu estou vinculado, a linhagem do Cho, que é uma linhagem de uma praticante yoga budista chamada Matik Labdron. Extremamente preciosa essa linhagem, uma Mahasiddha, considerada pelos siddhas indianos como sendo uma Mahasiddha tibetana. Junto com Padampa Sangye, fundam a escola Chu. A linhagem Jonampa, que é a linhagem de prática da prática de Kala Chakra, não sei se vocês já ouviram falar, é uma outra linhagem, e a linhagem Nyendrupa. Essas são as 8 grandes linhagens do budismo tibetano que vão se assentar a partir do século XI até os dias atuais. E aí, para concluir esse sobrevoo como um todo, no final do século XIX, eis que alguns ocidentais começam a entrar em contato com o budismo tibetano. Vocês sabem, têm conhecimento, por exemplo, do contato que a Madame Blavatsky teve com o budismo tibetano, ela que foi aluna do Panchen Lama. O Panchen Lama é o principal discípulo do Dalai Lama. Hoje, o prisioneiro político mais jovem da história, porque ele está preso pelo governo chinês, porque é o Panchen Lama que reconhece o próximo Dalai Lama. O governo chinês aprisionou o Panchen Lama tentando evitar que possa se reconhecer o próximo Dalai Lama, como se isso fosse possível dessa forma. Enfim, deixemos esse parênteses de lado. Mas então alguns ocidentais passam a ter contato com o budismo tibetano no final do século XIX, como eu falei para vocês, o próprio Coronel Wolcott, Blavatsky, daí por diante. Mas é em 59, com a invasão da China pelo exército maoísta chinês, que os grandes mestres do budismo tibetano decidem se refugiar e sair do Tibete e ir para a Índia. E estão lá, a comunidade de refugiados tibetanos está lá até hoje. Desde 59, a comunidade tibetana está lá em Dharamsala, onde mora a Sua Santidade Dalai Lama e vários outros mestres. Né? Isso em 59, então o Dalai Lama, veja, o budismo tibetano estava fechado, ele tem que sair do seu território, o budismo Vajrayana, e ir para a Índia, e a partir da Índia ele chega no Ocidente. É mais ou menos, o Dalai Lama sai em 59, mais ou menos em 60 aliás, em 60, nos anos 60, 3 lamas do budismo tibetano vêm para o Ocidente. Dechung Rinpoche, que dá um ensinamento que a gente vai ver no nosso 4º encontro. Nós vamos estudar um texto do Dechung Rinpoche, ele é um grande lama, um dos primeiros que chega no Ocidente. Akon Rinpoche e Trungpa Rinpoche, que vão estudar em Cambridge, vão estudar filosofia e vão fundar o primeiro centro de budismo tibetano no Ocidente, que é Samye-lin, que fica na Escócia. Isso nos anos 60. Mas como eles eram lamas novos, Sua Santidade Dalai Lama e o Karmapa pedem para um grande mestre mais ancião, que tivesse mais senioridade, ainda que o Trungpa Rinpoche e o Akon Rinpoche fossem grandes mestres, mas com mais senioridade, viessem ensinar no Ocidente. E eles convidam que Abje Khalon Rinpoche, que estava à época, ele era o mestre do rei da rainha do Butão, para que viesse ensinar no Ocidente. Né? Ele deixa, então, o Butão. Khalon Rinpoche vai se estabelecer em Darjeeling, na região de Dadisonada, e em 71, depois de ter chegado a Akon Rinpoche e Trungpa Rinpoche se estabelecerem na Escócia e na Índia, eles convidam Khalon Rinpoche para vir ao Ocidente trazer o budismo e colaborar com os poucos lamas que estavam aqui no Ocidente. Então, Khalon Rinpoche passa no Vaticano, encontra o Papa, tem uma reunião formal com o Papa, dizendo: nós estamos indo para o Ocidente levar o budismo tibetano. E Khalon Rinpoche chega em 71 como uma precursora, uma viagem precursora para conhecer espaços na Europa, nos Estados Unidos, e depois de abrir esse caminho, então, Sua Santidade Dalai Lama e Sua Santidade Karmapa vêm ensinar no Ocidente. Isso em 72 e 73. Nessa época, em 72 e 73, o secretário do Khalon Rinpoche, esse mestre ancião, da França, era o Lama Trillet. Lama Trillet, que recebeu em 1980 um grupo de brasileiros
professores da UNB e da Federal da Paraíba e solicitaram a criação do primeiro centro de budismo tibetano no Brasil. E o Kalu Rinpoche autorizou isso em 1980. Esse centro foi se estabelecer formalmente em 1987. Esse centro é o Kagyu Pende Gyatso, é o centro ao qual eu estou vinculado. Ele foi fundado em 87. Depois disso, em 95, o Brasil recebe a visita do Shagdu Rinpoche. Em 2002, Shagdu Rinpoche vai fundar um centro lá no sul, em Três Coroas, que é o Kadrolin, é um grande centro de budismo tibetano, muito conhecido. Então. Mas o primeiro centro de budismo tibetano é o Centro Kagyu Pende Gyatso, vinculado ao Kalu Rinpoche, que foi fundado em 1987 no Brasil. E é o centro ao qual eu estou vinculado. O Lama Trilé, juntamente com o Lama Sonan, o Lama Trilé, que era secretário do Kalu Rinpoche lá em 72, 73, na França, ele veio ser um lama residente aqui no Brasil, junto com o Lama Sonan, dando instruções no centro budista ao qual eu estou vinculado, e Lama Trilé, esse que organizou, junto com o Lama Sonan e com os auspícios do Kalu Rinpoche, o primeiro retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias, que aconteceu no Brasil. Havia acontecido uma vez na Argentina, nos anos 90, e depois no Brasil, seguindo toda a tradição e após todas as iniciações e autorizações, o primeiro retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias foi realizado aqui no Brasil. Então, o budismo tibetano chega, claro, existem outras linhagens aqui no Brasil também, mas chega a consolidar um primeiro retiro, e ele aconteceu em 2010, se encerrou em 2013 e formou os primeiros lamas de budismo tibetano a realizar um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, a sorte de fazer esse retiro de 2010 a 2013, e ao longo dos últimos 10 anos, junto com os outros lamas que concluíram o retiro de 3 anos, nos últimos 10 anos a gente tem ensinado o budismo tibetano aqui no Brasil. Esse é o sobrevoo que eu me dispus a fazer para vocês nesse primeiro encontro, gente, tentando respeitar aqui o nosso horário, né? Mas entendia que era importante fazer essa introdução para que nos próximos encontros a gente pudesse avançar um pouco mais nas linhagens do budismo tibetano e entender as particularidades do budismo vajrayana com seus meios hábeis no segundo encontro. Para no terceiro a gente estudar um texto clássico de Lanrim, texto do Gampopa, da linhagem Karma Kagyu, também vinculado à linhagem Shampa Kagyu, e no nosso último encontro fazer uma imersão com base no texto do Dechung Rinpoche, que foi o primeiro lama que chegou aqui no Ocidente, da prática de Shiné, prática de calma mental, uma prática estruturante do budismo tibetano. É isso, gente.